Vai e não tornes a pecar. Não era uma repreensão. Era um chamado. Um eco suave, vindo de um lugar onde o amor não julga, apenas revela. Cristo não se aproximava dos doentes apenas para curar seus corpos. Ele se aproximava para curar a linguagem escondida das suas almas. Porque por trás de cada febre, de cada paralisia, de cada hemorragia, havia algo mais profundo. Um excesso de orgulho, um acúmulo de palavras malditas, um medo escondido atrás de um sorriso educado, uma vontade teimosa que recusava se entregar ao invisível. Você não está doente porque é fraco. Você está doente porque está resistindo ao fluxo natural da vida. E isso tem um preço. Um preço que se manifesta no corpo, nas emoções, nas relações. Este vídeo não é uma aula. Não é mais um conteúdo espiritual bonito para você ouvir e esquecer. É um lembrete de que você tem o poder de se curar e que essa cura começa onde menos se espera, no silêncio. Enquanto o mundo te ensina a buscar resultados, performance, sucesso, produtividade, o Cristo dizia: perdoa, entrega, confia. Isso não era um conselho moralista, era alquimia espiritual. Você quer se curar? Então precisa morrer. Morrer para o personagem ferido que você tem interpretado há anos. Morrer para a máscara do eu estou bem, quando por dentro tudo grita. Morrer para o papel de vítima, para o papel de herói, para qualquer papel que te afaste da verdade nua da sua existência. Porque a verdade é, você está cansado. Cansado de fugir de si, de negar o que sente, de viver com a alma encolhida num corpo que só sobrevive. E a dor é apenas o último recurso da vida para te chamar de volta. Volta. Volta para casa. Volta para o centro onde Cristo vive. Mas aqui vai um segredo. Cristo não mora fora de você. Ele habita onde há humildade. E humildade não é se diminuir. É se despir. É dizer: eu não sei. Me guia. É abandonar o controle com confiança. Neste vídeo você vai perceber o que quase ninguém te conta. A sua doença pode ter nascido de um orgulho escondido, de uma palavra que você lançou sem consciência, de uma oração feita com raiva disfarçada de fé, de um ressentimento antigo que você trancou num quarto escuro do peito. Você não precisa se culpar, mas precisa ver. Porque o que não é visto se repete. O que não é acolhido grita. E o que não é perdoado adoece. As curas de Cristo não eram mágicas. Elas eram espelhos. Cada cego que voltou a ver, viu primeiro a si mesmo. Cada paralítico que andou, deu seu primeiro passo dentro da alma. Cada morto que ressuscitou, havia primeiro morrido para o ego. E você, de que precisa morrer para finalmente viver? Talvez seja o orgulho, talvez seja a pressa, talvez seja o hábito de carregar tudo sozinho, ou o vício de mendigar amor, onde só existe carência. Hoje, você vai entender que a cura é um estado e não um evento. É uma escolha diária de voltar para a simplicidade. A simplicidade de olhar para a vida como o Cristo olhava, com ternura, com firmeza, com uma paz que vem de quem já não precisa provar nada para ninguém. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você foi chamado. Chamado a lembrar do que já sabe. Chamado a escutar o que você mesmo tem ignorado. Hoje, não é o seu corpo que vai ser tocado. É a sua consciência. E quando a consciência desperta, ela cura o corpo, o coração e o caminho. Então, respira fundo. Sinta onde dói. Olha com coragem. E lembra, você não está só. Nunca esteve. Seja bem-vindo ao Desvéu. Aqui, a gente não entrega promessas. A gente devolve portais. E o primeiro deles se abre. Agora. Há dores que são mestres disfarçados. Elas chegam sem pedir licença. Ocupam espaços que antes eram silenciosos e nos forçam a olhar para dentro, onde não queríamos mais olhar. Mas não estão aqui para nos punir. Estão aqui para
Nos lembrar. Nos lembrar do que esquecemos. Nos lembrar de quem nos tornamos tentando ser aceitos. Nos lembrar do quanto nos afastamos de nós mesmos. Cristo nunca curou apenas corpos. Ele curava histórias interrompidas, correntes mentais que prendiam o espírito. Ele via onde a alma havia se desviado da sua rota de luz, e com um olhar, ele realinhava tudo. Mas a grande verdade é que essa mesma possibilidade vive em você. Sim, em você. Porque o mesmo Verbo que criou os céus e a terra habita o seu coração quando ele se abre em humildade. Só que a maioria de nós aprendeu a viver trancado. Trancado em rotinas. Trancado em memórias. Trancado em personagens que já nem fazem mais sentido. E o corpo grita. A mente grita. A vida grita. Quantas vezes você sentiu um aperto no peito, mas disse que era só cansaço? Quantas vezes o seu estômago queimava, mas você chamava de má digestão, sem perceber que era raiva guardada? Quantas vezes você travou a mandíbula, porque calou mais uma verdade? O corpo fala, e mais do que isso, ele traduz. Traduz o que a alma já cansou de avisar. Mas a gente aprendeu a ignorar sinais. Fomos ensinados a tolerar o insuportável, a sorrir por educação, a carregar pesos alheios como se fossem nossos, a servir até doer, e ainda assim sentir culpa por não fazer mais. E então vem a febre, a enxaqueca, o cansaço que não passa, a ansiedade sem nome, a dor de não saber o que dói. Essa é a dor do espírito desnutrido. É o grito de uma alma que não quer mais viver pela metade. Cristo via isso. Ele olhava nos olhos das pessoas e enxergava o lugar exato onde elas haviam se perdido de si. E então dizia: vai, a tua fé te curou. Mas o que era essa fé? Fé não era um pedido desesperado. Fé era uma entrega radical. Era o ato de dizer: eu me rendo, não sei mais, me guia. E hoje, talvez, você precise fazer o mesmo. Rendição não é fraqueza. Rendição é sabedoria. É o momento em que você para de brigar com a vida e começa a dançar com ela. Mas para isso, precisa haver um confronto. Um encontro íntimo com tudo aquilo que você rejeitou em si. Seu orgulho, seu medo, sua necessidade de controle, sua resistência em pedir ajuda. Quantas curas foram adiadas? Por falta de humildade. Quantas palavras poderiam ter evitado rupturas, mas foram engolidas? É hora de revisitar. Revisitar com compaixão. Revisitar sem julgamento. Porque todo erro foi, antes, uma tentativa de sobrevivência. E nesse mergulho, começa a limpeza, começa a liberação, começa o processo de retorno à inteireza. Cristo nunca curou com fórmulas. Ele curava com presença. E presença é a capacidade de estar inteiro diante daquilo que se revela, sem fugir, sem explicar, sem racionalizar. Você consegue estar presente diante da sua dor, sem tentar resolver. Você consegue apenas respirar com ela, até que ela te mostre o que veio ensinar. A maioria não consegue, porque fomos educados para a pressa, para a negação, para o conserto imediato. Mas o que é espiritual não se conserta, se dissolve, se transcende. E esse processo não começa fora, começa dentro. Começa quando você escolhe parar de mentir para si. Pare de dizer que está tudo bem. Pare de justificar o injustificável. Pare de se comparar com quem não conhece suas cicatrizes. A cura começa quando você senta diante do espelho e diz: eu falhei, mas estou disposto a recomeçar. Eu me perdi, mas quero me encontrar de novo. Eu me esqueci, mas hoje eu escolho lembrar. Essa é a oração mais poderosa. E quando ela é feita com verdade, o céu inteiro se move. Porque o céu não responde a palavras bonitas. Ele responde a corações verdadeiros. Cristo sabia disso. Por isso dizia: tua fé te curou.
Porque a fé não era um pedido externo. Era o retorno interno ao centro de onde a vida brota. E qual é esse centro? É o lugar onde você já é inteiro, onde não falta nada, onde não há pressa, onde não há disputa, onde o tempo é agora. Você já esteve lá, talvez por breves segundos, na presença de um pôr do sol, no toque de alguém que te amou de verdade, na oração silenciosa feita com lágrimas nos olhos, no perdão que você deu quando achava que não conseguiria. Esse lugar é real e ele vive dentro de você. Sempre viveu, mas para acessá-lo é preciso silenciar o barulho da mente, barulho da opinião alheia, barulho da performance, barulho do ego. Cristo falava pouco, mas cada palavra era uma espada de luz, porque vinha do silêncio onde habita a verdade. E a verdade cura, não porque explica, mas porque dissolve o que é falso. E o que é falso em você? O que precisa ser dissolvido para que o novo possa nascer? O ressentimento? A autoimagem que te aprisiona? A crença de que você não merece ser feliz? Olha com honestidade. E então, faz como ele fazia. Toca com amor o que antes você rejeitava. Porque só o amor cura. O amor que acolhe sem aprovar, que corrige sem ferir, que guia sem aprisionar. Esse amor é o Cristo em você, e Ele está te chamando agora, não para uma religião, mas para uma nova maneira de existir. Uma existência onde o corpo não precisa mais gritar, onde a alma não precisa mais mendigar, onde a mente não precisa mais controlar. Uma existência em paz, em presença, em comunhão com o que é. Você está pronto? Se sim, então respira, sente, fecha os olhos por um instante e deixa que essas palavras toquem onde ainda está escuro. Não tente entender, apenas permita. A cura já começou. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas conhecimento, é memória. Memória de uma verdade que você sempre soube, mas que o tempo, os traumas e o mundo tentaram apagar. E agora, ela começa a emergir. Lá no fundo, você já sabia que seu corpo não mentia, que suas dores carregavam histórias, que sua ansiedade era uma profecia de um futuro que você mesmo estava tentando controlar, que o seu medo era apenas amor represado. Cristo não veio para criar uma religião, veio para restaurar a ponte entre o humano e o divino. E essa ponte é você. Você quando está em paz com seu silêncio. Você quando se entrega sem querer controlar o resultado. Você quando olha para o outro e não vê um inimigo, mas um espelho. A verdadeira cura é quando você começa a viver diferente. Não por esforço, mas por natureza. Porque algo dentro de você mudou. E agora, talvez você sinta que algo realmente mudou. Não porque um milagre aconteceu, mas porque você parou de fugir. Você se viu, se acolheu, se permitiu. Mas e agora? O que fazer com isso tudo que você sentiu, entendeu, reconheceu? Leva para a vida. Transforma o conteúdo em prática. Não precisa ser perfeito. Precisa ser constante. Acorde todos os dias com uma pergunta. O que em mim ainda precisa de luz hoje? E então, leva essa pergunta contigo. Para o trabalho, para os encontros, para os silêncios. Comece observando suas palavras. Elas são instrumentos de criação ou de destruição. Quando você fala, o universo escuta. Não porque ele julga, mas porque ele obedece à sua vibração. Fale com mais doçura, com mais intenção, com mais presença. Seja gentil mesmo quando estiver cansado, porque essa gentileza também é cura. Cuide da sua mente. Não alimente pensamentos que você não daria a uma criança. Não trate seus erros como sentenças. Eles são só degraus. Cuide das suas emoções.
Não se culpe por sentir, mas não se prenda a elas como se fossem identidade. Sentimentos são visitantes. Eles vêm para mostrar e ir. Deixe ir e, acima de tudo, cultive a fé. Mas não a fé passiva que espera sinais, a fé ativa, que age mesmo sem ver, que ama mesmo sem retorno, que escolhe o bem, mesmo quando tudo convida ao contrário. Porque a fé que Cristo reconhecia era movimento, era decisão, era transformação viva. Então agora, respira, sente o que ficou, sente o que te tocou. Se algo em você se emocionou, se algo em você despertou, não ignore, acolhe, escreve sobre isso, fala sobre isso, age a partir disso. E se esse vídeo foi um portal para você, um espaço seguro, verdadeiro, sutil e profundo, então ajuda esse portal a alcançar mais pessoas, mas não com o dedo automático no botão. Faz isso como um gesto de consciência. Se algo te tocou aqui hoje, então deixa um comentário dizendo: "O Cristo em mim despertou". Essa frase vai ser o nosso elo secreto, nos comentários, na energia, na vibração. Se inscreve no Desvéu, não só como seguidor, mas como caminhante. Como alguém que sabe que esse canal é mais que vídeos, é um templo vivo de palavras que lembram a alma do que ela esqueceu. Clica em curtir como se estivesse dizendo: "Eu estou pronto". Compartilha. Com quem precisa voltar para si, com quem sofre calado, com quem finge que está forte, com quem nunca ouviu que a cura mora na humildade. Aqui no Desvéu, você não assiste, você atravessa. Cada vídeo é um espelho, cada palavra é uma mão estendida, cada silêncio, um convite. E hoje, te convido a uma última coisa. Antes de sair, fecha os olhos por 10 segundos e pergunta para dentro: o que em mim foi tocado hoje? Não responda com a mente. Sinta. O Cristo que curava não está nos altares. Está no modo como você vive, pensa, fala e ama. E se você chegou até aqui, é porque Ele acabou de te lembrar disso. Nos vemos no próximo portal. E até lá, que sua alma caminhe leve, que sua mente se renda à luz e que o seu coração volte para casa. Desvéu. A cura começa no invisível e floresce no seu ser.